Oi, bem-vinda, bem-vindo. Tá começando mais um Pauta Pública, um programa de entrevistas da agência pública que toda sexta-feira, bem cedinho, aparece aí nos tocadores de podcast. Eu sou a Clarissa Levi e, excepcionalmente, hoje estou aqui sozinha nos microfones do Pauta. Mas a Andréa Dipp, que já tá com saudade de estar aqui no programa, volta na semana que vem para dividir o espaço comigo. Bom, o assunto de hoje é do passado, mas é também bastante do presente, mas vamos começar pelo passado. Ali, em setembro de 1979, plena ditadura militar, centenas de trabalhadores rurais ocuparam as granjas Macalli e Brilhante, no Rio Grande do Sul. 2 anos depois, por lá, surgia a Encruzilhada Natalino, um acampamento que se tornou um dos símbolos de resistência à ditadura, agregando entidades, movimentos, sindicatos, setores da sociedade civil, trabalhadores e camponeses. Ali, no meio de muita gente, se estruturavam algumas das bases de um movimento organizado que foi fundado a partir também do questionamento a um dos principais marcos da formação do nosso país, a Lei de Terras de 1850, que gerou a concentração fundiária no Brasil. Essa Lei de Terras, que foi responsável por deixar a maior parte da população sem acesso a chão nenhum, estimularia, dentre vários outros movimentos, a formação, em 1984, do primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, que formariam o que viria a ser o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, que juntou em torno de uma frase uma das suas principais bandeiras: sem reforma agrária, não tem democracia. Isso lá na década de 80, ditadura militar. Agora, corta para 2023. O MST, um dos principais movimentos sociais do Brasil e um dos maiores da América Latina, formado por mais de 400 mil famílias, com representação em todas as regiões do país. A bandeira do MST, da reforma agrária, continua, mas agora atualizada para o que eles chamam de reforma agrária popular. Uma defesa de que a questão agrária não é apenas uma questão de trabalhadores do campo, mas de toda a sociedade brasileira, inclusive tendo papel na situação de emergência climática que o mundo passa a enfrentar. Esse episódio também vai ser para a gente entender um pouco disso, das atualizações do MST. Porque não é à toa que um movimento com essa força chame tanta atenção de muita gente. Enquanto a gente está aqui gravando esse episódio, está chegando na reta final a CPI do MST, cujo relator é o deputado Ricardo Salles, e que foi instalada em maio desse ano para, mais uma vez, investigar a atuação do movimento social. Para reimaginar o Brasil, que é o tema da nossa temporada, a gente pensou aqui que era fundamental entender mais a fundo a questão das terras e dos movimentos que lutam nessa área há muito tempo. E é por isso que hoje a gente recebe no Pauta Pública o líder do MST, João Pedro Stedley. Economista e coautor de diversos livros sobre a questão agrária, o Stedley teve no movimento desde a sua formação e hoje vai conversar aqui com a gente sobre o que significa a luta pela reforma agrária, agora popular, e como o movimento se organiza hoje a partir do 3º mandato do presidente Lula. E claro, vai falar também sobre a CPI. A gente já vai para a conversa, mas rapidinho, aproveita que você está aí e já aperta seguir o podcast para você receber uma notificação toda vez que tiverem novos episódios. Se por acaso você estiver nos ouvindo no Spotify ou na Apple, você pode deixar 5 estrelas ou também um dos comentários ali que a gente sempre gosta de ver. Mas, gente, no fundo, o que vale sempre e muito é o boca a boca. É o que, de fato, nos leva a alcançar mais ouvidos. Então, se puder, fizer sentido para você, divulga o Pauta pros amigos, conhecidos, pessoal da firma, nas redes sociais. É graças a vocês que a gente está chegando essa semana no 11º lugar entre os podcasts mais ouvidos de notícias do país. Obrigada demais por estarem aqui com a gente. Recado dado, bora pra pauta. Stedley, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada por topar o nosso convite. Olá, pessoal. Prazer é meu. Prazer em te conhecer, Clarissa. E, sobretudo, um grande abraço a todos que acompanham a agência pública e têm prestado enormes serviços para bem informar a nossa militância. Câmbio! Vamos lá, então. Stedley, são muitas perguntas, imagina, 40 anos de movimento, eu tive que selecionar aqui algumas. Então, para começar, a gente está aqui gravando esse programa perto do 7 de setembro de 2023, e aí isso nos lembra da véspera do 7 de setembro lá de 1979, quando camponeses ocuparam uma gleba lá no Rio Grande do Sul, tomando a área e marcando o começo desse movimento. Era plena ditadura. Anos depois, em 84, vários outros movimentos de trabalhadores rurais se juntariam no Paraná para fundar o MST. E aí, de lá para cá, muita coisa mudou, mas parece que uma pauta central se manteve, a reforma agrária.
Então, Stedley, eu queria te perguntar qual é a prioridade de atuação do MST hoje, nesse momento específico, o governo Lula eleito com margem pequena sobre Bolsonaro, pós 4 anos de aumento da violência no campo. Por onde está passando a estratégia do MST hoje? Bem, Clarissa, foi bem lembrado nosso glorioso 7 de setembro de 79, quando no bojo de um conflito lá entre povos indígenas e poceiros pobres, algumas famílias se reorganizaram e resolveram ocupar a fazenda Macali, lá no município de Ronda Alta, que era reminiscente de uma outra grande fazenda, Sarandi, que tinha sido um dos marcos da luta pela reforma agrária nos tempos do governo Leonardo Brizola. Aquela ocupação era apenas para resolver um conflito social, e ninguém imaginava que ela se transformaria num berço de um novo movimento popular no campo e que ajudaria a estimular muitas outras ocupações pelo Brasil afora, no que veio culminar depois, como você bem lembrou, 5 anos depois de tantas lutas e mobilizações em todo o país, já nos estretores da ditadura militar. Então, em janeiro de 84, as lideranças daqueles processos resolveram fundar um movimento que é agora todos conhecido, o MST, completando seus 40 anos. E claro, nesses 40 anos muita coisa mudou, mas no ensejo da tua pergunta, houve uma mudança também doutrinária, programática da luta pela reforma agrária no Brasil. Lá no início, se quisermos, nos primeiros 20 anos, a ideia geral que havia, que orientava a luta pela terra, era as influências históricas que tivemos em toda a América Latina durante o século XX, que eram as ideias do Emiliano Zapata na Revolução Mexicana. Terra para quem nela trabalha. E é, então, uma proposta simples. A terra precisa ser repartida e destinada só para aqueles que nela trabalham. Por isso era uma proposta de reforma agrária, como nós dizemos, camponesa, campesinista em espanhol. Então, o MST nasceu com esse ideário, lutar contra o latifúndio, distribuir a terra para que ela atendesse a quem precisava trabalhar. E, através do trabalho, reproduzir a sua condição de classe camponesa, criar suas famílias, progredir na vida, resolver os seus problemas econômicos e sociais. Nos últimos 20 anos, fruto das mudanças que houve também no capitalismo, agora nós não estamos mais num capitalismo industrial que dominou todo o século XX. Agora, nos últimos 20, 30 anos, nós estamos sobre a égide do capitalismo dominado pelo capital financeiro e por empresas transnacionais. Isso mudou a classe dominante na sociedade e também na agricultura. Ensejou novos modelos de agricultura, chamado agronegócio. E do nosso lado, né? Então também ensejou mudanças programáticas naquilo que se chama estratégia. O que antes era apenas terra para quem nela trabalha, agora se ampliou. E nós defendemos o que resumimos num programa de reforma agrária popular. Note, nós estamos colocando o adjetivo de popular. E significa que a reforma agrária agora não é mais camponesa, não é mais apenas para atender às necessidades dos pobres do campo, mas é para atender às necessidades de toda a sociedade. Então, resumidamente, nós adotamos outros paradigmas. Paradigmas, para não cair no academicismo, e você que está em casa acompanhando, vem da filosofia, são aquelas pedras pilares que os romanos e os gregos usavam na construção dos seus templos. Então, nós também temos os nossos pilares, né? O primeiro pilar é que nenhuma reestruturação fundiária faz sentido na atualidade se não for para defender a natureza, para proteger os bens da natureza, as árvores, a água, combater as mudanças climáticas. Né? Em seguida, adotamos o paradigma de que a função social principal da agricultura, no mundo inteiro e atualmente, é produzir alimentos para toda a população. Porém, não pode ser qualquer alimento. Tem que ser alimentos saudáveis, que protejam a saúde da população, que representem uma energia positiva. Né? E para produzir alimentos saudáveis, é preciso adotar a agroecologia. Então, a agroecologia também se transformou num paradigma. Antes era apenas pequenas experiências que fazíamos, agora não. É preciso produzir os alimentos em larga escala,
adotando a agroecologia. Por outro lado, incorporamos a ideia da agroindústria. A agroindústria cooperativada, ela cumpre diversas funções lá na agricultura. Primeiro que ela consegue beneficiar os alimentos para transportar longas distâncias para a cidade. Imagina que a Clarice toma leite todos os dias. Se não pasteurizar o leite, não tem como trazer leite cru para a cidade. Mas além do leite pasteurizado, tem o queijo, tem a nata, tem a manteiga, tem todos os derivados do leite, o iogurte, que são fundamentais para a alimentação de toda a população. E isso só se faz com uma agroindústria cooperativada. E, finalmente, nós incorporamos no nosso ideário a ideia da educação. É preciso que toda a população no interior tenha acesso à educação, não? Porque a educação ou o conhecimento é tão importante ou mais importante que a terra. Nós dizemos, só o conhecimento liberta verdadeiramente as pessoas. Liberta da ignorância, das relações sociais fajutas, enfim. O conhecimento é um paradigma fundamental da construção de uma civilização, porque é através do conhecimento que você resolve os problemas de uma forma mais rápida e em parceria com a natureza. Então, eu queria continuar um pouco nesse cenário de mudanças que o campo atravessou nos últimos anos, nas últimas décadas. Acho que uma mudança grande e fundamental é justamente a centralidade que o agronegócio assume para além dos interiores rurais, né? O agro como esse setor que se moderniza, que consolida a sua centralidade na economia, sempre demarcando a sua importância para o PIB. Um setor que é o maior proprietário e concentrador de terras no nosso país, né? É um setor que faz propaganda na televisão, além de formar grupos de pesquisa em universidades, dominar a Embrapa, esse setor que domina uma dimensão cultural do país. E aí eu queria te perguntar, Stedley, quais as diferenças para as lutas do MST entre as disputas travadas lá contra o latifúndio das décadas de 80, 90 e as disputas de agora contra o agro, o pop e que se diz ESG? Realmente, como eu comentei antes, o capital também mudou de forma ao longo desses anos. E hoje nós poderíamos resumir que há 3 modelos que se enfrentam lá na agricultura. O primeiro modelo é do latifúndio predador. Latifúndio aqui não apenas como sinônimo de grande propriedade. Latifúndio como um modelo, como uma concepção. O latifúndio predador é aquela mentalidade capitalista que quer se apropriar dos bens da natureza e acumula capital dessa forma. É o que a Rosa Luxemburgo descreveu lá no início do século passado como a acumulação primitiva. E aqui no Brasil há um grande setor que pratica o latifúndio predador. Ele está presente, sobretudo, lá na fronteira agrícola, porque é lá que ele encontra as florestas, a água, a biodiversidade, os minérios, as árvores, etc. e tal. Agora, por trás desse modelo aparentemente atrasado, está o grande capital financeiro e internacional. Quem financiava os garimpeiros que estavam lá roubando ouro e diamante na reserva Yanomami? O grande capital, 2 empresas, uma do Canadá e outra britânica, né? Assim como que agora se revelou aí num processo contra os Salles. Quando se derruba madeira de forma ilegal lá na Amazônia e se exporta em tora, alguém está comprando aquelas toras. E só foi descoberta essa ilegalidade ou esse contrabando porque o governo dos Estados Unidos percebeu a grande entrada na forma de toras lá nos Estados Unidos. Bem, o segundo modelo é o modelo do agronegócio. Como você disse, ele é cantado em verso e prosa todas as noites pela Globo. Ele é um modelo do capital que junta o capital financeiro, precisa muito capital para implementar esse modelo, junto às empresas transnacionais, que são as que fornecem os insumos, máquina, agrotóxicos, fertilizantes, e são elas também que compram essas commodities. A fazendeirada, que é proprietária das terras, e a mídia, como aparato ideológico de legitimação do modelo perante a sociedade. E esse modelo do capital, ele utiliza técnicas modernas, né? Semente transgênica, agrotóxico de última geração, porém ele não produz alimentos, ele só produz commodities, que é uma expressão inglesa para mercadorias padronizadas a nível mundial. Que a ideologia capitalista nem sequer se deu o trabalho de adotar um nome em português, né? Então segue usando commodities. De novo, esse agronegócio produz muita riqueza, mas ele não desenvolve o país, tá?
O Mato Grosso é hoje o maior produtor mundial de soja, maior produtor mundial de algodão, maior produtor de gado. E é lá no Mato Grosso que tem os piores índices de desenvolvimento humano na população. A renda per capita lá no Mato Grosso, só medido pelo valor da produção pela população, é a maior do Brasil, né? É 4 ou 5 vezes maior do que, inclusive, aqui em São Paulo. E por que isso acontece? Porque a riqueza produzida não fica lá, fica com as multinacionais, né? E mesmo os fazendeiros não moram lá, moram aqui no Morumbi, moram no Rio de Janeiro, moram em Salvador e alguns até no exterior. Porém, como parte dessas contradições desse modelo do capital, eles estão enfrentando muitos problemas contraditórios insolúveis, que é um modelo que destrói o meio ambiente, porque eles incentivam o desmatamento. É eles que vão empurrando a fronteira agrícola para adiante, né? Então, nós já temos vários portos na Amazônia que são grandes portos de exportação de soja. Porto Velho, Santarém, Itacoatiara, né? Quem diria, né? A Amazônia exportadora de soja. Porque esse capital está empurrando a fronteira agrícola, né? Amazônia dentro. Então, ela ajuda a destruir. Ah, o fazendeiro da soja diz, não, eu já peguei a terra desmatada. Claro, mas o cara que desmatou pensando em você, em te vender para ti até. E o uso dos agrotóxicos para eles adotar o monocultivo, porque você sabe, a gente vê até na Globo, né? Uma fazenda só tem soja, ou só tem algodão, ou só tem gado, ou só tem cana. Então, para ele manter esse monocultivo, eles usam agrotóxico, os venenos. E os venenos matam a natureza, matam toda a biodiversidade, que não tem recuperação. Inclusive, os biólogos nos dizem que, do ponto de vista da biologia, o uso de agrotóxico é mais perverso do que a queimada. E a queimada, bem ou mal, depois a natureza se regenera, né? Volta a crescer árvores, plantinhas, etc. e tal. Mas quando se usa agrotóxico, não tem volta. Ele mata tudo. Então, essas contradições estão gerando uma dissidência dentro do agronegócio. Tem um setor mais inteligente do agronegócio que está dizendo, não, nós temos que mudar o modelo. Não dá para continuar assim. Então, estão migrando para sementes convencionais, abandonando os transgênicos, até porque sobre as sementes transgênicas eles têm que pagar royalties de 8%. Estão abandonando o fertilizante químico e colocando biofábricas dentro das fazendas. Estão abandonando os defensivos e adotando defensivos biológicos. Então, eles estão fazendo um ajuste. Estão reflorestando parte das fazendas para ter um equilíbrio climático maior. E é esse setor mais esperto do agronegócio que se dividiu e passou a apoiar o Lula na campanha passada. E receberam como prêmio o Ministério da Agricultura, que é dado a esse setor, não é? E nós nos consideramos aliados nossos, porque se eles começam a pensar em defender a natureza, em produzir, ainda que seja commodities, mas de outra forma, isso demonstra que há vida inteligente também entre os capitalistas. Bom, e o terceiro modelo é o nosso, que já descrevi um pouco na Reforma Agrária Popular, mas que é mais conhecido no senso comum como a agricultura familiar. A agricultura familiar, como diz o nome, ela é um modelo que se baseia no trabalho familiar. Então, são pequenas unidades produtivas. Você pode imaginar que são 5 milhões de unidades agrícolas de agricultura familiar no Brasil. Dentro delas, então, tem as 500 mil famílias que conquistaram a reforma agrária do MST. Em geral, como média, tem de 15 hectares cada família, então nós temos aí 80 milhões de hectares na mão desses agricultores. Então, eles não exploram outros trabalhadores, é trabalho familiar. Eles se dedicam, sobretudo, a produzir alimentos. Primeiro para a sua família, porque eles sabem que se não se alimentarem, não há reprodução da vida humana. E segundo, essa produção de alimentos é para o mercado interno. Ainda que alguns deles que estão integrados na agroindústria, em especial na produção de frangos, de suínos, ou do tabaco, que não é alimento, essa produção é destinada à exportação. Mas não tem o nome de commodity, né? Bem, então, esse é o padrão da agricultura brasileira. Nós estamos divididos entre esses 3 modelos. Felizmente, a natureza ajudou a dividir o modelo do agronegócio. Evidentemente, como você disse, o agronegócio é o modelo hegemônico na ideologia da classe dominante, por isso que a Globo todas as noites faz propaganda. É para dizer, esse é o modelo, pessoal.
É para fazer com que os pobres acreditem nisso. A Globo faz crítica ao latifúndio, né? Ela ajudou a denunciar a invasão dos garimpeiros nos Yanomami, ela ajudou a denunciar aqueles 2 assassinatos no Rio Javari, que estavam lá defendendo a natureza. Então, a Globo também tem contradições com o latifúndio e o predador, mas a Globo ainda não se decidiu com qual agronegócio ela está. Mas concluo dizendo que eu acho que a natureza está do nosso lado, o Papa Francisco está do nosso lado, e a população brasileira devagarzinho vai se dando conta que o agronegócio não dá alimento, que o agronegócio não dá emprego, ao contrário, expulsa a população, e que o agronegócio só gera pobreza para o povo brasileiro, né? Para lembrar um pouco os que estão nos ouvindo em casa, durante a pandemia do Covid, quando muita gente passou fome, foi a agricultura familiar e o MST que foi levar comida lá na periferia. Não houve nenhum caminhão do agronegócio que foi lá distribuir comida, porque eles não produzem comida, né? Então, essas são a situação, digamos assim, da luta de classes entre os distintos modelos lá na agricultura. E eu tenho convicção que nós, num primeiro momento, vamos destruir o latifúndio ao predador, fazer a reforma agrária, e depois, com o passar do tempo, a agricultura familiar será vitoriosa também em relação ao agronegócio. Você falou, e aí eu queria embutir uma outra pergunta aqui. Você falou sobre a convicção de destruir o latifúndio predador, e você comentou também sobre ter como aliado esse racha do agronegócio que se preocupa um pouco mais com a natureza. Em termos práticos, assim, Stedley, como é que vocês veem isso, essa aliança, isso no horizonte? Bom, o latifúndio predador está condenado pela Constituinte brasileira, de 88, está lá claramente a determinação. Claro que não usa essa terminologia que estou usando aqui, onde diz que a sociedade brasileira não pode admitir a grande propriedade improdutiva. O que é uma grande propriedade improdutiva? Um latifúndio predador, que não produz nada. E determina, em nome da sociedade, que o Estado brasileiro desapropria aquela propriedade, portanto, não há direito absoluto de terra no Brasil, e distribua as terras para o sem terra. Então, o governo deveria só cumprir a determinação da lei, não é um programa governamental, é um programa de Estado, é um programa da sociedade brasileira, que, através dos parlamentares, escreveu a Constituinte de 88. Agora, o agronegócio, como eu me referi, eles enfrentam sérias contradições com eles mesmos. Então, eu acho que vai ser possível nós fazer uma aliança. Para que eles se deem conta, é preciso eles produzir alimentos. Para produzir alimentos saudáveis, eles têm que adotar a agroecologia. Aqui em São Paulo tem um exemplo que virou histórico por causa dessa metamorfose. A família Abílio Diniz, dona de supermercados, que agora são minoritários do Pão de Açúcar ou do Carrefour, tinha uma propriedade de 3, 4 mil hectares no interior de São Paulo. Era pura cana. Dava emprego para 2, 3 pessoas, as máquinas iam lá, colhiam a cana e vendiam para a usina. Bom, lá pelas tantas, eles se deram conta e transformaram aquela área numa área de agroecologia. E hoje eles produzem mais de 100 produtos diferentes, desde ovos orgânicos, leite orgânico, laranja e um montão de produtos. E moram na fazenda mais de 100 famílias. É quase um assentamento, né? Então, veja, reproduziu a vida, deu emprego com a agroecologia, né? Então, aqui, note, o problema não está no tamanho da propriedade, o problema está no modelo tecnológico que se é adotado. Outra contradição, para usar o exemplo aqui de São Paulo, nas últimas safras, caiu a produtividade da cana e da laranja. Isso é um agronegócio aqui em São Paulo. Por que caiu a produtividade? Portanto, causando prejuízo, ou pelo menos diminuindo a taxa de lucro das usinas e do laranja. Por que aconteceu isso? Pelas mudanças climáticas. Porque as agressões que a turma do agronegócio fazem lá no Pantanal, fazem lá na Amazônia, para derrubar mato, queimada, afetam as chuvas aqui de São Paulo e de todo o Sudeste. Então, a alteração do regime climático e das chuvas afetou a produtividade deles mesmo aqui. Então, me imagino que alguém está tentando explicar isso, né? Como é que nós vamos corrigir isso? O agronegócio está destruindo o cerrado. É uma vergonha, que é fácil, né, destruir o cerrado. É uma vegetação de
de savana, como se diz, e é muito fácil desmatar e tacar fogo. Porém, o nosso cerrado, aquela região de Goiás, Brasília, é a nossa caixa d'água. Está no Planalto e é lá que nascem as 3 principais bacias hidrográficas do Rio São Francisco, do Rio Paraná, né? E há aqueles afluentes que depois vão lá em direção à Amazônia, o Araguaia, o Tocantins, etc. Então, imagina as consequências daqui a uns anos, quando o nível dos rios e do lençol freático do Cerrado vai baixar. É óbvio que já está baixando, porque toda a água utilizada para o monocultivo da soja naquela região é com água subterrânea e poços artesianos para irrigação. Então, isso vai ter consequência logo, logo, para todo mundo. Então, eu acredito que essas contradições vai fazer com que um setor cada vez maior do agronegócio se dê conta que esse modelo é inviável e que, portanto, tem que fazer uma aliança conosco, que eu digo, é com uma nova visão da agricultura. Uma agricultura agroecológica, biodinâmica, regenerativa. Eles estão já falando nisso, mas a adoção não é tão grande, porque a maioria deles ainda só olha para a regeneração como uma forma de ganhar dinheiro, e não como uma forma de produzir alimentos saudáveis ou de proteger a natureza. Queria pular agora para uma coisa bem recente, né, que está rolando aí, que é a CPI do MST. Essa é a 5ª comissão parlamentar de inquérito que coloca o MST como alvo nos últimos 20 anos. E é a 3ª vez que uma CPI do tipo é aberta bem no início de um governo Lula. Os trabalhos dessa CPI já acabaram e a previsão é que saia um relatório aí no 14 de setembro. E aí eu queria saber, Stedley, qual que você acha que vai ser o saldo para o movimento dessa CPI e o que vocês estão esperando aí desse relatório? Primeiro, você mesmo já revelou por que existiu uma CPI. E cada vez que tem governo Lula e Dilma, eles inventam CPI contra nós, contra a esquerda, contra ONGs e assim por diante. Porque é assim que é a luta de classes. Eles perdem o executivo, aí, por essa distorção que há no sistema eleitoral brasileiro, a Câmara dos Deputados sempre se transforma num reduto da direita, né? E é muito fácil para eles reunir 170 assinaturas, de 503. Nota a distorção que há. Os latifundiários e agronegócio no Brasil, os ruralistas, como se diz, são 1% da população. No entanto, eles têm 240 deputados. Então, olha a distorção, né? Tem a metade dos deputados. Então, eles usam essa distorção eleitoral para criar trincheiras lá na Câmara e afrontar o governo, assustar a esquerda e criar factoides na luta ideológica deles. Bom, nós já estamos acostumados, né? Então, não dá para se assustar tanto. Agora, veja bem, agora que está terminando, dá para até comentar com mais detalhe. Aquilo que nós estávamos falando antes das alianças tácitas. O agronegócio, leia-se, a Frente Parlamentar Ruralista, não entrou na CPI. Eles ficaram de fora. Eles perceberam que era furada. Não vamos lá comentar, porque pode entrar o time de crimes ambientais, pode entrar o trabalho escravo, pode entrar as invasões de terra indígena. Eles ficaram quietos, eles não participaram. Quem é que foi lá como deputado na CPI contra nós? Foram lá o que tinha de pior da extrema-direita. Gente que só tem visão militar, né? Enfim, ou o caso do Zucco e do Salles, que são 2 deputados inteligentes, e eu acho que no caso deles 2, eles quiseram adotar uma tática, é melhor nós ir para o ataque do que ficar na defesa, em relação à situação pessoal deles, porque lá na CPI do 8 de janeiro eles são réus. Então, na verdade, eles procuraram um palanque, e não é por acaso que eles sejam eles 2, o presidente e o relator, que são os que têm mais visibilidade na imprensa, eles procuraram um palanque para se defender previamente do que a CPI do 8 de janeiro pode ir atrás. Agora, eu acho que o presidente da Câmara já disse que não vai renovar nenhuma CPI, o governo já tem maioria na CPI. Eu acho que a tendência natural é que não haja nenhum relatório aprovado, né? Acho que o relatório do Salles, como ele quer criminalizar, não tem pé nem cabeça, não tem fundamento. A bancada governista está preparando um relatório alternativo, mas acho que, no fundo, vai haver uma negociação e deixa assim mesmo e não vai ter relatório.
Bom, nós, como dizia o nosso saudoso deputado Adão Preto, que era militante do MST lá do Rio Grande do Sul, ele dizia, nós temos que fazer limonada com os limão, né? E aí nós precisamos fazer isso, pegar um limão azedo, que uma CPI sempre te atrapalha, ela exige energias, gente, tempo, advogados. Mas eu acho que, no balanço geral, nós ganhamos a batalha ideológica na sociedade. Não quero puxar a brasa para minha sardinha, mas depois que eu estive lá depondo durante 7 horas, eu recebi centenas, milhares de manifestações por todas as vias, né? Não só eu, mas o movimento recebeu de solidariedade, de cumprimentos. Então, eu acho que na batalha ideológica nós ganhamos. E eles, pelo que nós monitoramos as redes sociais à direita, eles não ampliaram a audiência, ao contrário, baixou, ou seja, eles nem sequer furaram a bolha e diminuiu a assistência deles. Você comentou sobre a Câmara dos Deputados e eleições, e aí eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com isso. No último ano de eleições, o MST lançou vários candidatos, né, e traçou o que acho que foi uma estratégia de disputar também essa política institucional. E, bom, o MST, por mais que esteja próximo de um campo político, não está exatamente dentro de nenhum partido ou não se construiu ao longo da história como um partido. E aí eu queria saber como é que vocês têm visto, assim, essa disputa da política institucional pelo movimento. O MST sempre apoiou candidatos de esquerda em todos os estados. Nós ajudamos a eleger, claro, com a nossa base social. Em cada estado sempre tem 1, 2 deputados federal que a nossa base votou, que se identifica conosco, de todos os partidos de esquerda, num leque que viria, digamos, o PDT, Partido Socialista, PCdoB, PSOL, PT. Porém, nas últimas eleições, a avaliação que nós fizemos é que, frente à hegemonia do fascismo na Câmara e no governo federal, era necessário nós organizar todas as energias da nossa base para participar das eleições de uma forma mais contundente, com mais vontade política, com mais tempo, mais energia. E foi isso que nós fizemos. Primeiro é botar todas as energias possíveis para eleger o Lula, né? Nós não descansamos um minuto. Acompanhamos o Lula em todos os estados, arregaçamos as mangas, né, para elegê-lo. Foi por pouco, né? Porque é uma vergonha nós, com um governo fascista que levou à morte 700 mil brasileiros, quase perder as eleições. E depois tentar influenciar na eleição de deputados na Câmara, que também aconteceu no Senado, e alguns governadores estaduais, né? Da qual também nós participamos ativamente. E talvez a novidade é que também nessa última eleição, alguns dirigentes do MST e que manifestaram o desejo de concorrer, ou porque têm vocação, ou porque gostam da atividade, então se lançaram candidatos. E nós somos muito bem votados, nós avaliamos como positivo, né? E além de elegermos algumas figuras que são simbólicas, né? A Rosa Amorim, uma jovem lá no Pernambuco, a Marina lá no Rio de Janeiro, o Messias lá no Ceará, enfim, em todos os estados nós temos figuras emblemáticas que foram eleitas, ainda que o peso não influa tanto na composição das assembleias e da Câmara. E agora, já para emendar a tua provocação boa, nós temos repetido que a eleição do ano que vem municipal, ela também vem com esse novo caráter. Antigamente, a eleição municipal era para discutir rua, falta de creche, posto de saúde. Essa próxima eleição municipal, ela vem com uma conotação muito importante de disputa política e ideológica, porque os fascistas virão tentando se proteger lá na prefeitura, lá na Câmara de Vereadores. Né? E a gente sabe que eles também tiveram uma interiorização grande, né, por conta das igrejas pentecostais, por conta das PMs, que eles têm muita influência, por conta das redes sociais. Então, já faço me antecipando quase que com um apelo. Os movimentos populares, nós temos que tapar o nariz, arregaçar as mangas e nas próximas eleições municipais nos engajar com todas as energias possíveis para nós discutir que cidade queremos. Ou seja, vincular os problemas da cidade com um projeto de país. Vincular com a luta democrática para derrotar o fascismo lá na sua raiz. E, ao mesmo tempo, termos, então, pessoas democráticas, pessoas dos movimentos populares, dos partidos de esquerda,
nas câmaras de vereadores e nas prefeituras. Para, então, nesses espaços, termos também políticas públicas mais adequadas às necessidades da população. Eu queria pegar esse gancho do que você falou aí, dessa interiorização desses movimentos de direita, e fazer um pouco o exercício aqui de voltar no tempo, né? No momento de criação e expansão do MST, tinha um elemento importante, que era o apoio, a presença da estrutura de parte da Igreja Católica, muito perto do movimento. A igreja mudou muito nesse período e a religião dos brasileiros também, né? Em breve os evangélicos vão ser a maioria. E aí eu queria perguntar duas coisas. Uma é como é que vocês veem essa mudança no campo, e a segunda é se cresceu de fato um, sei lá, campesinato de direita, e se sim, que cara que esse campesinato tem? Bem, primeiro é verdade, lá na formação do MST, nós tivemos 3 forças ideológicas que ajudaram a construir o movimento. Primeiro, os agentes de pastoral, digamos assim, que eram influenciados pela teologia da libertação. E aí estão católicos, luteranos, batistas, metodistas, as igrejas cristãs clássicas. E havia aqui e acolá também alguns pastores, em especial da Assembleia de Deus, que é a mais atomizada. A segunda força era o sindicalismo combativo, que nasceu também no mesmo período, que deu origem à CUT. Tanto o sindicalismo urbano, que nos apoiava muito, nos ajudava, esses dias eu citei, alguém me perguntou qual era a categoria principal. Do que eu me lembro eram os bancários, os metalúrgicos e os professores. Esses 3 sindicatos, praticamente em todo o país, nos ajudaram muito. E o sindicalismo no campo também houve uma oxigenação naquele período e surgiram muitos sindicatos de trabalhadores rurais de esquerda. E a terceira força eram militantes de esquerda, intelectuais, que vinham da resistência contra a ditadura e que perceberam, então, no surgimento do MST, um espaço para eles atuarem. Passados esses 40 anos, o que mudou do ponto de vista, já que o tema que citou é da religião? Lá no assentamento, o assentamento reproduz a sociedade brasileira, então não é algo diferente. Uma grande parcela da população já é evangélica. Lá no assentamento também, já tem uma presença muito grande dos evangélicos, de todas as denominações. Embora eu percebo que a mais presentes são essas da Assembleia de Deus. Nós temos os povos de terreiro também presentes, porque o assentamento ele ajuda a combater a intolerância religiosa, então há muita presença, né? Sobretudo porque na nossa base também tem uma população grande de origem afro, né? Enfim, há todas as presenças religiosas, eu diria, no assentamento. E o MST procura trabalhar respeitando o que está na Constituição, contra a intolerância religiosa. Todo mundo tem direito. Né? Não pode fazer proselitismo de querer convencer as pessoas na marra, mas nossos assentamentos têm igreja e templo de tudo quanto é tipo, e terreiros. Então, isso faz parte, digamos, da cultura do camponês. Agora, em relação ao que tu falou, um campesinato conservador, é claro que o mundo camponês ele é conservador do ponto de vista cultural. Ele está lá no fim do mundo, em geral, as comunidades são muito dispersas, etc. e tal. Agora, isso não significa que ele ideologicamente seja reacionário, né? O que eu percebo é que, independente da religião, o do conservadorismo na pauta de costumes, o campesinado ele é revolucionário no sentido de produzir alimentos, de cuidar da natureza, né? De ter uma visão humanista da sociedade. E eu diria que o campesinato conservador e reacionário não é bem camponês, já é uma pequena burguesia agrária, que é aquele pessoal que tem mais de 100 hectares, ou em algumas regiões mais de 50 hectares, e que foram cooptados pelo agronegócio. Então, de certa forma, há agricultores familiares que trabalham com a sua família, mas aderiram ao agronegócio. Então, trabalham, mas adotaram como modelo o modelo do capital. Stedley, vou para a última pergunta. Queria falar sobre violência no campo, né? Nos últimos anos, a violência no campo aumentou. Enfim, assassinatos, ameaças a lideranças, perseguição judicial, as pessoas que estão nos movimentos de luta pela terra, pela água, por agricultura. Mas, além disso, acho que uma forma bem específica de violência que ganhou força é a ideia de armamento no campo, né? Armar o homem do campo, inclusive numa narrativa para se proteger do MST, para se proteger de supostas invasões. Eu queria saber como vocês têm visto isso, como viram nos últimos 4 anos e como está a situação hoje. Bom, primeiro, há um padrão na repressão aos trabalhadores do campo
que sempre se baseiam na violência, desde os 400 anos da escravidão. O que era a escravidão? Era o estado da violência pura, tortura, pelourinho e assassinato quando tentavam fugir. É esse padrão que se formou o latifúndio no Brasil e que depois resultou no agronegócio. Então, a violência física, moral, sempre esteve presente em toda a nossa história. Às vezes mais impune, às vezes menos. Assim como o proprietário de terra, o grande proprietário de terra, de novo, acima de 1.000 hectares, sempre esteve armado. Não precisou nenhuma campanha do Bolsonaro. Eles sempre tiveram armas. Agora, olhando um pouco para o passado, de 64 a 84, durante a ditadura militar, foram assassinados 1.600 lideranças no campo. Líderes, religiosos, advogados, até deputados. O deputado João Batista, lá do Pará, era deputado estadual, foi assassinado. Desses 1.600, praticamente todos eles ficaram impunes, protegidos por um Estado repressor, né? Acho que dos 1.600, a CPT tinha esse levantamento, uns 70 casos foram aos tribunais. O resto passou impune. Bom, depois que se constituiu o MST e a redemocratização, nós, como movimento popular coletivo de massas, nós conseguimos segurar a violência. Então, diminuiu muito o assassinato de líderes, porque o próprio latifúndio e o capital se deu conta, não adianta matar o presidente do sindicato, porque aqui é uma ocupação massiva, não adianta eu ir lá e matar o líder da ocupação, e os outros vão continuar. Então, eu acho que nos últimos 40 anos de existência do MST, houve um arrefecimento daquele padrão de assassinato de líder. Ainda que nós continuamos com muita violência e tivemos alguns casos que foram históricos, como o massacre de Carajás, feito pela Polícia Militar do Pará, o massacre de Corumbiara, mas isso eu classifico como fatos inéditos, né? Não foi o padrão. No último período da crise do capitalismo para cá, os últimos 6 anos depois da Dilma, eu noto que o padrão de violência de novo mudou. E agora a violência principal, que causa mortes, perseguições, intolerância de todo tipo, ela está acontecendo mais na fronteira agrícola, porque é lá que aquele latifúndio predador dos grandes interesses da mineração, do desmatamento, vai avançando e lá ele encontra a população indígena e encontra a população quilombola ou os poceiros. Então, se você pegar os relatórios anuais da CPT, a gente percebe que a violência ela mudou de estilo e foi mais para o território da fronteira agrícola. E por isso que hoje 90% das mortes no campo nesses últimos 6 anos são povos indígenas e quilombolas. Assim como agora tivemos, na semana passada, a mãe Bernadette. É típico o caso, né? Lá na fronteira, é o quilombo, né? Algum interesse, não veio ao público. Por enquanto, a polícia só disse quem matou. Mas não está dizendo ainda qual eram os interesses, que eu sei que há interesses de construtoras. Tem gente de olho lá naquele quilombo, que representava uma barreira ao avanço da especulação imobiliária na Grande Salvador. Tá? E assim se repete em outros espaços, né? Espero que agora, com o Lula implementando uma outra política pública de proteção aos povos indígenas e quilombolas, com a legalização das áreas, etc. e tal, nós consiga controlar essa violência e salvar vidas, como foi feito já com os Yanomami, né, que iam morrer centenas, e conseguimos salvá-los. Nós ainda temos os conflitos aqui no Mato Grosso do Sul, com os Guarani Kaiowá, que o governo precisa agir para salvá-los, e que se repetem em todos os estados do Brasil, onde o capital chega para tomar conta, né? Ou da especulação imobiliária, como aqui dentro de São Paulo, né? Os nossos companheiros guaranis aqui do Pico do Jaraguá enfrentando a especulação imobiliária. Ainda não houve assassinato, mas houve muita violência contra eles, né? De todo tipo. Então, eu acho que a violência ela vai se adaptando, né, ao padrão de dominação do capital de cada período histórico. Stedley, muito obrigado por essa conversa. Muito bom te ter aqui. Espero que a gente possa trocar ideia mais vezes. Imagina, eu que agradeço o privilégio. Grande abraço, Clarissa, e a todos que nos acompanham. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Se você gosta das conversas como as que a gente tem aqui no Pauta Pública, a dica de hoje é conhecer a temporada mais recente do Vida de Jornalista, apresentado pelo Rodrigo Alves. O Vida é um podcast narrativo que sempre se destacou pela qualidade do roteiro e edição, isso tudo contando histórias sobre o mundo do jornalismo. Nessa última temporada, o programa convidou grandes nomes do jornalismo e fez entrevistas que ficaram imperdíveis. As conversas todas estão no acabamento do Vida, com muita sonorização, narração, aquele gostinho de conversa boa. A gente destaca o programa em que o perfil é da jornalista Fabiana Moraes, que inclusive já foi convidada aqui no Pauta. Gente, vale muito ouvir. Terminando o programa, emenda aí no seu tocador Vida de Jornalista e dá o play. E termina aqui mais um Pauta Pública. Obrigado por quem nos escutou até agora e um agradecimento especial às aliadas e aliados da Pública, que são quem ajudam financeiramente esse programa a continuar acontecendo. Se de alguma forma o Pauta Pública faz sentido para você e o trabalho da agência pública te interessa, saiba que você pode ajudar a manter o nosso trabalho. Com pequenas contribuições financeiras por mês, você já ajuda a manter aqui a engrenagem da agência pública rolando. Os valores de contribuição dos nossos aliados e aliadas ajudam a pagar a estrutura necessária para produzir semanalmente o podcast, além da equipe que faz o Pauta acontecer. Além de ser apresentado aqui por mim, Clarissa Levi, e pela Andréa Dipp, que somos também responsáveis pela pauta e entrevista do programa, o Pauta Pública é produzido, editado e roteirizado pelo Ricardo Terto. Quem cria as artes dos episódios é a Tainá Gonçalves, em cima da identidade visual, que foi criada pela Cíntia Funchal. A coordenação das redes sociais quem faz é o Ravi Spreisner. E essa música que você escuta de fundo, junto com toda a trilha sonora original do programa, foi composta pelo Pedro Vituri. Já os vídeos e chamadas que você vê nas redes sociais são feitos pelo Breno Andreata. Sexta-feira que vem, tamo de volta bem cedinho. Um abraço, gente. Até!